Na verdade, isso é um ataque à democracia. A democracia sendo sequestrada pelo poder do dinheiro, né? Inaceitável, por exemplo, que eu tenha 17 segundos, que durante a campanha toda, somado, por exemplo, vai dar menos de 3 programas do governador, que já tem todo o aparato da máquina do Estado, inclusive das prefeituras, usado inclusive de maneira indevida, né? Os prefeitos, na verdade, deveriam cumprir um papel institucional e não se envolver em torno de uma candidatura da forma como vem sendo feito, especialmente quando a gente percebe que parte significativa dos municípios dependem de recursos do Estado, da União, e parte significativa da população, na maioria desses municípios, são concursados ou dependem de repasses mesmo da própria prefeitura. Então, há uma dependência também econômica dessas instituições. Então, nesse sentido, a gente entende que para reverter esse quadro, conversando, dialogando com as pessoas para que o voto seja consciente, não venda o seu voto, né? E sabendo que votar nulo ou votar em branco não vai resolver, não vai adiantar, porque vão continuar rigorosamente os mesmos, e votar nos mesmos significa dizer aqueles que vêm massacrando a nossa população com retirada de direitos. Como a gente viu, inclusive, recentemente no Congresso, tinha um candidato que queria tirar o seu direito à aposentadoria, você sabe disso, e agora está pedindo o seu voto, com apoio, inclusive, do governador, que tem 24 partidos aliados a ele. Então, aqueles mesmos que levaram Lula para a cadeia, que retiraram a presidente Dilma, que aprovaram a reforma trabalhista para precarizar suas condições de trabalho, que aprovaram a terceirização, congelamento dos gastos em educação, saúde, políticas. Você que usa o hospital, a UPA, né? Pois é, vai ficar pior no próximo ano por conta do congelamento disso daí. E foi feito tanto em nível federal, pelo governo golpista do Temer, corrupto, como também em nível estadual, pelo governo do Camilo. Ele fez uma emenda de congelamento dos investimentos em políticas sociais durante 10 anos, pelos próximos 10 anos. E você que usa as políticas sociais, que precisa da política pública, sabe disso. Por isso que é importante, nessa eleição, votar nos 50, votar no PSOL, para a gente saber que precisa de professor na escola, precisa de médico para ele atender na UPA, no hospital. Não dá para ficar faltando material cirúrgico, por exemplo, para as UTIs, os leitos, por exemplo, aliás, os leitos, digamos assim, ficarem durante meses ocupados e, portanto, diminuindo a capacidade de oferta de leito para aqueles usuários que precisam ser internados. Vocês estão fazendo a questão do financiamento por VAC online, né? Isso, correto. Coletivo. E isso é uma coisa nova no processo eleitoral, e qual que é a importância disso e como é que está sendo trabalhado? A importância disso tem a ver com a forma como sempre o pessoal atuou. Nós nunca recebemos dinheiro de empresas, né? Em nível nacional, inclusive, o nosso estatuto proíbe receber dinheiro de empreiteira, financeira e multinacional. Por isso que o pessoal não está envolvido na Lava Jato, porque, inclusive, isso poderia levar à expulsão de um dos nossos membros do partido, porque é proibido receber esse tipo de financiamento. E no caso do Ceará, nós não recebemos de empresa alguma. Então, nós entendemos que a doação é um ato voluntário e a gente sabe que quando a empresa dá o dinheiro, na verdade, ela está investindo para receber algo em troca. A gente viu no que isso deu nas malas de dinheiro, e a gente sabe de onde vem esse dinheiro e para onde vai faltar, que é para o conjunto das políticas sociais. O Camilo Santana, por exemplo, há 4 anos, candidato ao governo do estado, ele recebeu 8 milhões de reais, foi o maior doador da campanha dele, a Friboi, né? A JBS, aquela que você acompanhou nos noticiários de TV, responsáveis pela corrupção. Você que está cansado da corrupção, está cansado desse tipo de política, da negação de direitos, essa é a hora justamente de votar contra todos aqueles e aquelas que engendraram isso que eu chamo, na verdade, de diversos golpes, que é o que a gente sofre todos os dias, né? A gente não se reconhece nessa política, a gente rejeita essa política, mas a gente quer dizer que política pode ser feita de uma outra forma, mas é preciso que o povo entre em campo, que o povo participe, que o povo se organize, que o povo lute por direitos. Tem gente querendo votar em candidato que vai piorar as condições de vida do povo trabalhador. Eu sempre digo, eu não voto em candidato, seja de que partido for, que vai retirar o meu direito. E com relação a essa questão do financiamento coletivo, em paralelo ao financiamento privado de campanha das empresas, isso acaba sendo meio que uma vantagem para vocês, o pessoal também, considerando que vocês já não Não necessariamente uma vantagem, porque a campanha eleitoral ela é profundamente desigual, né? Você vê aí, o pessoal ele defende fundo público, financiamento público de campanha. Por quê? A gente defende fundo de financiamento para que um pedreiro, para que um carpinteiro, para que um pescador, para que um trabalhador de uma renda média ou salarial um pouco menor tenha as mesmas condições que o empresário concorrendo, por exemplo, a um cargo. Tá? E o Henrique Meirelles ele tem milhões para dar para a campanha dele, né? O que um trocador de ônibus, o que um motorista, o que um professor tem para doar para a sua própria campanha. Então, nós dependemos, portanto, de doações de pessoas físicas. O pessoal
faz isso. Agora, o fundo de financiamento público foi no volume muito alto. A gente sabe que, de acordo com a precariedade dos diversos serviços públicos, era inaceitável o volume que foi destinado para diversos partidos, que há uma distribuição desigual. Partidos com fundo multimilionário, por exemplo, e outros com recursos muito aquém para garantir a campanha. Mas a gente faz a campanha, como eu disse, a campanha conversando com as pessoas. Quem balança e quem levanta as nossas bandeiras são aquelas pessoas que fazem de maneira voluntária, porque sentem representadas e não porque estão desempregadas, né? A gente reconhece e respeita as pessoas que estão trabalhando nas campanhas porque precisam do emprego, mas a gente entende que política tem que refletir, tem que representar as causas que nós lutamos, pelas quais e as que nós defendemos. O programa de vocês tem uns 200 páginas, né? É o mais extenso. Vocês falam de modo detalhado, só dizer as diretrizes e tal. Por que a decisão desse programa ser mais extenso do que os adversários? Na verdade, o nosso programa ele é uma síntese, né, em respeito ao conjunto da população, né? Vale dizer, inclusive, que o atual governador, na última eleição, só apresentou o programa de governo dele de verdade, para valer, depois de eleito. Vai fazer o mesmo agora, os outros também. Nós não trabalhamos com concurso de promessa, né? A primeira decisão é não mentir para a população, dizer, por exemplo, que vai reduzir a taxa de homicídios em 50%. Isso daqui não é um concurso de promessa de quem vai dizer, eu vou reduzir em 20%, em 30%. Você tem que definir quais as políticas para atingir determinados resultados e isso está lá. Por isso a gente convida as pessoas para acessarem o nosso programa. Além de ser obrigatório cada partido apresentar o seu programa de governo no TRE, né? A gente também apresentou no nosso site, o site coragempralutar.com.br. Acesse esse site. Lá, além de ter o programa na íntegra, tem o programa por partes. Você pega a educação, eu quero ver quais as propostas para a educação. Saúde, eu quero ver quais as propostas para a saúde. E nós definimos 3 aspectos por cada área para a gente apresentar nesse programa. O primeiro é a concepção, ou seja, qual a compreensão que nós temos da política de saúde, qual a política de saúde nós defendemos, de educação, etc. Segundo, um diagnóstico. Como está hoje? Qual a realidade da segurança em relação às questões ambientais? Quais os principais problemas? E terceiro, a gente apresenta a proposta, a proposição. O que é que a gente pode fazer para mudar e como, né? Eu digo que é uma síntese porque, claro, não dá para cair num nível de detalhamento muito grande, mas pelo menos esses 3 aspectos nós tivemos cuidado de apresentar. De fato, são quase 200 páginas e são mais de 300 propostas que estão lá colocadas. Além de você ter acesso a essas propostas, você também, no nosso site, em respeito a você, em respeito a todos os eleitores e eleitoras do estado do Ceará, você pode também propor. Lá você pode fazer o login, né, através das redes sociais e apresentar uma sugestão ao nosso programa de governo, interagindo conosco para que a gente possa incorporar. E você também tem acesso a quais são todos os candidatos e candidatas do PSOL e do PCB a deputado federal e estadual. O nome, o histórico, o que é que representa. Isso é um mecanismo de transparência. Não dá para a gente dizer que vai ser transparente no governo se na campanha a gente também não é transparente. E por causa das pesquisas que saíram aqui do estado do Ceará, vocês têm, o Camilo tem uma ampla vantagem em relação aos outros candidatos, tem 62%, 63%, enquanto vocês estão pontuando menos de 5%. Como é que avalia isso? Na verdade, o Camilo ele fez o quê? Ele fez uma forma de tentar ganhar a eleição sem precisar do seu voto. Essa que é a verdade. Ou seja, o desprezo pelo voto da população por parte do governador Camilo é tão grande que ele não comparece a debates, como não compareceu já a vários debates que foi convocado, inclusive na maior universidade estadual, que é a Universidade Estadual do Ceará. O desprezo do governador pelo seu voto, pelo voto da população é tão grande que ele resolveu fazer um condomínio eleitoral que não tem apenas 24 partidos. O próprio PSDB está apoiando o Camilo, essa que é a verdade. O próprio candidato do PSDB está reclamando disso. Em determinadas cidades, onde tem membros representantes do partido, ele não vai porque estão apoiando o Camilo Santana. Beto Studart e outros empresários ligados ao PSDB estão apoiando quem? O Camilo. Então, na verdade, a única oposição que existe hoje no estado do Ceará, já há bastante tempo, por sinal, é o PSOL, que nós temos o nosso deputado estadual Renato Roseno na Assembleia. Os outros são circunstancialmente, são por projetos pessoais, deixam de ser candidato ao governo de acordo com a conveniência dos acordos, ou então por outros objetivos eleitorais, porque não tem um projeto para apresentar para o estado do Ceará. Hoje, a única oposição que existe no Ceará é o PSOL. E a gente quer dizer a você que a eleição só acaba quando termina. Não é porque a pesquisa está dando 64% ou 60%, seja lá o que for, para o Camilo, e isso, claro,
é na pesquisa estimulada, não é nem na espontânea. Então tem muita gente que ainda não definiu o voto. Então isso é para criar um clima de já ganhou, de que não vai interferir na eleição. E a gente pode mudar isso se você entrar em campo e participar. Se você está cansado de serem os mesmos de sempre, você sabe que essa publicidade, que essa propaganda todinha que aparece na TV é mentira. Você sabe que quando o governo fala da qualidade da educação nas escolas, você sabe que isso não é em todas as escolas. Você sabe que seu filho, a sua filha, quando vai para a escola, muitas vezes ele tem que deitar ou no chão ou no birô, não tem sala de repouso. Você sabe que não tem refeitório. Você sabe que falta reposição para o pincel de quadro branco, que não tem cópia suficiente para atender. Então, não são todos... O número é muito maior, a fantasia é muito maior do que a realidade. Você sabe disso. Você que precisa usar o hospital, você sabe que não é a qualidade que o Camilo apresenta na TV. Então, justamente contra essa farsa da propaganda e contra também essa ideia de que o que o governante faz é um favor, que a gente está aqui para apresentar o nosso projeto político. Ou seja, o dever mínimo, que era garantir qualidade de vida e cidadania à população, o governo não tem garantido. A gente percebe isso, inclusive, quando o governo despeja mais de 150 milhões de reais, e foi previsto quase $500 milhão para o aquário, num estado como o nosso, onde a população ainda vive com esgoto a céu aberto, tendo que conviver com epidemias de dengue, zika, chikungunya, os casos de microcefalia que atingiram o estado do Ceará, doenças infecto-contagiosas, internamento por tuberculose, por pneumonia, e tudo isso por quê? Porque a sua vida, as condições de dignidade da imensa maioria do povo do Ceará não é atendido, mas não falta dinheiro. Não falta dinheiro para a termoelétrica, não falta dinheiro para os empresários da siderúrgica, não falta dinheiro para os grandes empresários, para os resorts, para a burguesia, para os ricos no estado do Ceará. O que nós temos hoje no estado do Ceará é um governo dos ricos contra os pobres. E é isso que nós precisamos acabar. Por isso a gente tem dito, saia a elite e entre o povo. Está na hora do povo entrar em campo pela primeira vez. No estado do Ceará, nós elegermos um governo que não seja indicado ou dominado pelas elites econômicas que detêm o poder do dinheiro no estado do Ceará e que atenda, sim, de fato, aqueles que mais contribuem com o suor do seu trabalho através dos impostos e não vê isso revertido em política social, em direito para o conjunto da população. Uma possibilidade de um segundo turno do Camilo com outro candidato com vereadores ou com o general, teria o pessoal apoiaria alguém? Só há uma possibilidade de haver segundo turno no Ceará, é você votar no PSOL. Porque é a única oposição que tem. Na verdade, a gente percebe, inclusive, que houve um acordo entre o Tasso e o Camilo Santana. Isso é nítido. O Maia Júnior foi secretário de governo do Tasso Gereissati, não foi por 1 ano, não foi por 10 meses, foi por 8 anos. Os 2 últimos governos do Tasso, o Maia Júnior teve integralmente nele. Além disso, o Maia Júnior foi o indicado do Tasso Gereissati para ser vice do Lúcio. Recentemente, não à toa, o Tasso Gereissati diz que o Camilo Santana tinha todo um jeito de tucano. Não à toa, o candidato do PSDB, que diz que nunca participou de política, já diz que nunca mais vai ser candidato, porque magoado que ninguém o apoia. Então, o que a gente percebe é que a única possibilidade de haver segundo turno é você votar na única oposição que existe hoje no estado do Ceará, apesar de ter parecido tudo comprado, não nos compraram e não vão comprar a sua consciência. Não venda o seu voto, porque isso é que vai fazer com que você passe mais 4, mais 8 anos, dependendo de favor de político, para conseguir um emprego, para conseguir alguma coisa, quando isso deveria ser garantido pela política pública do Estado. Encerrando aqui, mais alguma consideração? Fundamental, aqui que a gente está conversando com você, é reafirmar mais uma vez que, primeiro, a eleição só acaba quando termina. O que eu quero dizer isso? Pode parecer uma redundância, mas significa dizer que o seu voto não pode estar à venda, que nenhuma eleição foi decidida enquanto você não decidir ir para a urna. Não é um ajuntamento de 24 partidos, não são os empresários reunidos nos seus palacetes, nos seus salões, nos grandes banquetes com o governador que vão decidir quem vai ser o governador do Ceará. Nós temos a oportunidade de, pela primeira vez, por isso que eu estou candidato, por isso que eu estou candidato a governador, por isso que o pessoal do PCB apresentou o nosso nome, para que pela primeira vez o povo do Ceará tenha o direito de eleger um governador que seja de fato representante dos interesses do povo. Por isso a gente pede que no dia da eleição você faça um exercício. Não vote em golpista, não vote em quem te massacra todos os dias, não vote em quem não tem proposta, vote no melhor programa para o estado do Ceará, vote 50.